Nesse vídeo eu vou te mostrar como que nós fizemos para tirar um perfil de 35 para 100 mil seguidores em menos de um ano no Instagram, sem investir praticamente nada em tráfego. Eu não vou dizer que a gente não investiu, porque eu estaria mentindo, a gente investiu sim, mas a maior parte dessa quantidade de seguidores veio por meio do orgânico, tá? Por que que eu quero te mostrar isso? Eu quero te mostrar isso porque é replicável, você consegue replicar no seu perfil, você consegue replicar no perfil de outra pessoa que você porventura trabalha. A primeira coisa é, as pessoas quando começam a produzir conteúdo, elas se apegam à técnica, porque a técnica, ela traz uma certa segurança. Então, tem até nesse livro, tem um livro que eu indico para vocês, As Fronteiras da Técnica. Por que que eu estou mostrando esse livro? Esse aqui é um pouco da bibliografia que eu estou utilizando para montar o meu novo curso, Discurso como Gente. Se você tiver interesse, ele vai estar com o link aqui abaixo. Mas, voltando aqui para o conteúdo, a técnica, ela nos traz uma certa segurança. Então, o que que seria a técnica de produzir conteúdo? Se apegar ao roteiro, se apegar a hook, se apegar a gancho, se apegar à estrutura. Isso é se apegar à técnica. Só que a técnica pela técnica, ela é, obviamente, ela é quadrada. Ela fica dentro de um cubículo que você não consegue sair. E é justamente nessa saída da técnica, ignorando muitas vezes a técnica, que você consegue acertar um determinado tipo de conteúdo aqui na internet. Como que nós fazemos isso? A primeira coisa, você enquanto produtor de conteúdo, ou você enquanto uma pessoa que trabalha para quem produz, precisa construir o seu repertório. E aí muita gente fala sobre a construção de repertório na internet, e eu queria trazer a minha visão de construção de repertório. Obviamente, é possível construir o seu repertório por meio apenas da leitura, como as pessoas falam. Mas existe um meio de fazer isso. E existe outro jeito de se fazer construção de repertório, que é o que eu vou te mostrar aqui. Como que você constrói o seu repertório? Na prática mesmo. De duas formas. A primeira forma é a forma que todo mundo conhece, mas existe uma segunda. A forma que todo mundo conhece é a forma que eu chamei de vivendo entre os homens. Você precisa estar entre os homens. Que homens? Os homens de outra época, homens que você não tem mais acesso a eles, mas ao conhecimento deles. E isso você faz por meio de livros. E homens da sua época. Então, vamos separar nesses dois homens que você precisa conviver, estar entre eles. Os homens de outra época são os homens que produziram intelectualmente, que deixaram frutos intelectuais, que os homens da nossa época utilizam. Só que os homens da nossa época, eles colocam sobre aquele primeiro conhecimento gerado, eles vão ou aprimorando, os homens inteligentes ou eles aprimoram, ou eles deterioram ou eles deturpam aquilo que foi falado pelos homens de outra época. Então, a produção intelectual, por exemplo, de Shakespeare, de Gustavo Corsão, que é esse livro que eu mostrei para vocês, de David Ogilvy, que é um escritor, é um publicitário, ela, primariamente falando, está nele, não está em uma pessoa que o interpreta. Então você precisa procurar os autores de outras épocas relacionados ao tema que você necessita estudar. Então, você quer estudar sobre marketing. Quem são os autores de marketing das épocas passadas? Porque aí você colhe na fonte e você dá a sua interpretação livre, entende? E não a interpretação suja, digamos assim, de outra pessoa. Então você precisa saber escolher quem são os homens das outras épocas que você precisa conviver. Assim você já vai estar construindo o seu repertório, estando entre homens de outra época. E os homens da sua época? Aqui as pessoas correm um grande risco. Construir repertório com os homens da sua época, muitas vezes, não é construção de repertório na internet. A maioria das pessoas que tentou construir repertório com os homens da sua época pela internet, ou seja, pelos produtores de conteúdo, ficou fadada ao fracasso. Por quê? Porque aquele homem, o homem da sua época, muitas vezes ele vai te dar, muitas vezes não, ele vai te dar a impressão dele sobre as coisas. E se você não souber, e muitas vezes a gente não sabe, escolher quem são os homens da nossa época que nós precisamos
conviver para a construção do nosso repertório, você vai se sujar com muita coisa. Então, onde que está a construção de repertório? Onde que está a convivência com esses homens da nossa época? No dia a dia. Então, eu tenho certeza que você mora em um local onde você tem um vizinho, onde você tem um porteiro, onde você tem um zelador, onde você tem uma zeladora, onde você tem a pessoa que limpa a sua casa, onde você tem no trabalho o seu colega, que é mais velho. É aí que está o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento por si só, a teoria por si só, ela não é válida. Necessariamente ela precisa ser aplicada na realidade. E a realidade não é a internet. A internet, ela é um meio fictício, digamos assim, da realidade. Aqui tudo está deturpado. Você provavelmente não está ouvindo os cachorros latirem aqui do meu lado. Eu estou ouvindo os cachorros latirem. Então, muito provavelmente, aqui abaixo da minha casa, tem uma dona meio incomodada porque os cachorros dela latem o dia inteiro. E eu fico incomodado, e não só eu, todos os meus vizinhos. Você percebe que o dado que eu colhi da realidade é muito maior do que eu te falar que o cachorro latiu? Então perceba, esteja entre os homens da sua época convivendo, perguntando às pessoas mais velhas: o que que você fez? Como que você fez isso? Por que que você tomou essa decisão? E você vai construir o seu repertório com os homens da sua época. Ponto parágrafo. O segundo modo de produzir conteúdo, que vai além desse tipo de modo de construção de repertório, produzir conteúdo não, perdoe, retomando. O outro jeito de construção de repertório, além dessa de colher da realidade e de conviver com homens de outra época, é para uma coisa chamada imaginação. Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou passar brevemente sobre isso, porque é um tema um pouco mais complexo, mas eu quero que você acompanhe aqui. Tente imaginar uma coisa que você nunca viu. É impossível. Por quê? Para que uma coisa chegue à imaginação, necessariamente você precisa ter visto, ouvido, sentido, ou seja, tem que ter entrado pelos pelos sentidos humanos, né? Então, você não consegue, por exemplo, imaginar um carro sem nunca ter visto um carro. Se eu te pedir para imaginar um objeto muito específico, com um nome estranho, lá do Nordeste asiático, você não vai saber me dizer nem imaginar isso, porque você nunca viu. Basicamente é isso. Então, como que você imagina? Ou seja, como que você gera imagem? Imaginar, gerar imagem. Por meio daquilo que você viu. Então, você precisa se colocar em situações. Por exemplo, você é um copywriter. Você trabalha com lançamento de infoprodutos. Você precisa obrigatoriamente se colocar em situações diferentes. Então, por exemplo, como que eu lançaria um produto de nutrição para crianças com autismo no Brasil? Como que eu faria determinada peça, vídeo de vendas para determinado tema? Isso é imaginar, é gerar uma imagem e se colocar nesta imagem. Beleza? Sou um psicólogo. Como que eu resolveria um caso de uma mulher borderline que eu atendi presencialmente e ela deu em cima de mim? Como que eu me sairia desse caso? Desse modo, você vai começar a construir o seu repertório. Você percebe? Não só pelos dados da realidade, mas pela imaginação. Então, antes de falar de números, de que um perfil saiu de 35 para 100 mil seguidores, você precisa ser capaz de construir o seu repertório. Esse é o primeiro passo. Se você não é capaz de construir o seu repertório, você não vai sair de 0 para 1 seguidor. Beleza? Então, construa o seu repertório. A segunda coisa, documente o seu repertório. Você precisa documentar o seu repertório, ou seja, aquilo que você consumiu dos homens da sua época, consumiu dos homens de outra época e aquilo que você imaginou, ou seja, aquilo que você não participou, você não esteve lá, mas você conseguiu gerar uma imagem e uma solução. Isso é válido? 100% válido. Se você conseguiu me dar uma solução para um caso que você imaginou e essa solução, ela me deu a resolução de um problema, é 100% válido. Beleza? Então, você precisa documentar esse repertório. Onde que você documenta isso? No YouTube. Por quê? Porque o YouTube ele te permite ter raciocínios mais longos. Ele permite fazer isso que eu estou fazendo com você. Ligar a câmera e falar por não sei quanto tempo. Sei lá, eu não consigo ver quanto tempo tem esse vídeo, mas uns 10 minutos provavelmente. Então, você precisa documentar o seu repertório. Desse modo, produzindo conteúdo no YouTube, produzindo conteúdos longos. Rafael, mas eu tenho vergonha. Meu amigo, se você
porra, pensa o seguinte, cara. Você tem aí seus 500 mil seguidores. Eu não tenho nenhuma dúvida que você, em um mês, produzindo conteúdo constantemente, fazendo vídeos para o YouTube, fazendo cortes no Instagram, conversando com os seus seguidores. Foi isso que eu fiz agora, recentemente, essa semana. Eu chamei todos os meus seguidores que produziam conteúdo, que estavam envolvidos com o mercado digital, e eu comecei a conversar. Cara, me fala qual a tua dificuldade. Colhendo o repertório. Eu preciso saber quais são as dificuldades dessas pessoas mesmo. Não é querendo vender somente alguma coisa para elas, porque eu vendi. Eu vendi o discurso e como gente, que inclusive está disponível aqui, se você chegou até agora no vídeo, está disponível aqui na descrição. Eu vendi e a gente vai começar um curso sobre produção de conteúdo, voltado realmente para quem quer aprender o que é mesmo produzir conteúdo. E lá dentro eu vou mostrar os casos que eu apliquei e tudo mais. Mas também vou mostrar a teoria, que é muito importante. Beleza. Ponto parágrafo. Você precisa documentar isso. Eu tenho certeza que você documentando isso durante 30 dias, você consegue ter mais ou menos uma ideia de para onde que você vai. Qual produto você vende? Para onde que vai a sua linha editorial? E desse modo você consegue, com os seguidores que você tem, já fazer algumas vendas, cara. Eu tenho 200 seguidores. Entende? O discurso como gente já está aberto. E tem gente que comprou meu seguidor. 200 seguidores eu tenho. Entende? Então você consegue fazer isso, monetizar o teu trabalho por meio da documentação do teu próprio repertório. Então se você não tem repertório nenhum, trate a partir de agora de construir o seu repertório. Hoje. Entende? Leia livro de homens de outras épocas. Separe isso por temas e valendo. Não tenha pressa, não queira ler 1000 livros por ano. Cara, devagar. A construção de repertório ela é devagar. Tem 5 anos, pelo menos, que eu estudo pra caramba todos os dias. Eu não tô mentindo, eu estudo mesmo. Entende? Eu sento a minha bunda na cadeira e eu leio livros, pô. Eu assisto cursos. Não fico vendo videozinho de YouTube. Eu assisto cursos e vejo aquela aula 15 vezes. Entende? Pra eu entender aquilo. Então não tenham pressa. E dentro de documentação de repertório, você vai documentar no YouTube, mas você precisa distribuir esse teu repertório para vários cantos, como Instagram, como TikTok, como os Shorts aqui do YouTube. Isso vai dar visibilidade ao seu trabalho. Então, como que nós fizemos para tirar um perfil de 35 para 100 mil seguidores? O Expert ele tinha seu repertório, que era muito amplo, e nós simplesmente documentamos o repertório dele, cara. Entende? Por meio de quadros no YouTube, então nós montamos alguns quadros que comunicavam com a audiência dele e fizemos episódios e a gente foi documentando o repertório do cara. Naturalmente, a audiência ela vai se engajando, ela vai mandando para outra pessoa, porque a audiência ela precisa construir repertório também. Inclusive, ela está ali em um dos passos de construir repertório, que é convivendo com os homens de sua época. Entende? Então, foi desse modo que nós fizemos. Eu espero que você aplique isso na sua vida. Construa o seu repertório sempre, todos os dias. Você vai falar, mas eu vou estudar umas 3 vezes na semana. Não, meu amigo, todo dia é hora de construir repertório. Se você sair do celular, eu tenho certeza que tem alguém assim, ó, da porta para fora da sua casa, tem alguém que quer conversar. Entende? No mercado. Tem alguém na rua. Tem alguém passando, tem um mendigo que você pode conversar. Como que aquele cara chegou ali, porra? Você nunca se perguntou como que Ó, aqui na esquina da minha casa tem um Felipe. O Felipe, ele tava me contando a história dele outro dia. Eu fui lá levar uma comida pra ele, ele ficou me contando a história dele. Eu falei, cara, me conta mais. Eu quero saber. Ele me contou. Morava no Rio de Janeiro, no morro, já foi faccionado. O sonho dele é tirar a tatuagem dele, de facção que ele tem, ou de palhaço, uma coisa assim. Você vê. Então, tipo assim, cara, é construção de repertório, pô. É olhar para a realidade. Existe uma pessoa que está ali no semáforo vendendo alguma coisa, pedindo dinheiro. Chega lá e conversa com essa pessoa, pô. Fala, cara, me fala o teu nome. O teu nome é Felipe. Beleza, Felipe. E o que tu faz da vida? Cara, eu trabalho nisso. Eu tô tentando sair das drogas. Eu quero parar de fumar. Eu não tô falando que é o caso, tá? Como que você chegou aqui? Cara, cheguei assim. Cheguei assado. Sou do Nordeste. Ele me falou que era do Nordeste. Entende? E eu sou do Nordeste também. A gente já se identificou ali. Então, cara, você constrói repertório como? Olhando pra vida, pô. Olhando para a vida, saindo da internet, convivendo com os homens de sua época e convivendo com os homens de outra época. Beleza? É isso, até o próximo vídeo. Até mais!